Ok, bom dia. É, Dando continuidade, hoje a gente vai falar sobre segmentos equivalentes. Esse é um conteúdo necessário para que eu possa definir o AIS do curso, né? Que é o que é um vetor e como que funciona. Obviamente, ainda não de maneira analítica, mas apenas de maneira visual por enquanto. Mas não se preocupe, a gente vai ter sim a maneira analítica, a gente vai fazer conta, vai ter muita conta aqui, tá? Eu vou ensinar bastante coisa a vocês, tá certo? Mas por enquanto esse começo é necessário para que isso possa servir para a gente mais para frente, tá bom? Então, sem muitas enrolações, o que é um segmento equivalente? Né? Quando que dois segmentos eles vão ser equivalentes? Dois segmentos orientados AB e CD, eles são equivalentes quando têm a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Na aula passada, a gente falou sobre o que seria, né? Um segmento ser orientado. O que era um segmento? O que era um segmento orientado, né? A gente falou o que era a direção, o sentido do movimento e o que seria o comprimento. Vou resumir aqui rapidamente para vocês, tá? Mas, quer mais detalhes, vai lá na aula anterior, tá certo? Então é o seguinte, eu tenho dois segmentos, tá? Eu estou chamando esses dois segmentos de AB e de CD, certo? Eles são equivalentes quando ele tem a mesma direção, ou seja, as retas suporte deles são paralelas, eles possuem o mesmo sentido. Perceba que ambos estão apontando, né? Tipo, só faz sentido a gente comparar sentidos, que nem a gente falou, quando tem a mesma direção, e eles apontam para o mesmo lado, né? E ele tem o mesmo comprimento, ou seja, o tamanho de um ó, é exatamente igual ao tamanho do outro. Então, quando eu tenho dois segmentos de reta que eles possuem essas três características idênticas, direção, sentido e comprimento, ou direção, módulo, para representar o comprimento também, né? E sentido, significa que esses dois segmentos eles são equivalentes, tá bom? Ok. Dito isso, a gente tem algumas coisinhas ainda para comentar. Se os segmentos AB e CD eles não pertencem à mesma reta, né? Eles não pertencem à mesma reta, igual está aí no coisinha, vamos afastar eles aqui. Para que a B seja equivalente a CD, né? Uma outra forma da gente observar isso, além de mostrar a questão da direção, do sentido e do módulo, a gente pode mostrar, né, que os lados AB e CD são paralelos e também que os lados AC e BD também são paralelos, ou seja, nesse caso eu teria um paralelogramo. Guarda isso aqui de paralelogramo, velho. Isso aqui vai ajudar a gente muito quando a gente for somar vetores, tá bom? Lembra disso. O que é um paralelogramo? É uma figura onde se eu pegar os dois lados opostos, né, eles têm que ser é, paralelos, tá bom? Um polígono, não uma figura, né? É um polígono. Tudo ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Algumas observações que a gente tem que comentar. Dois segmentos nulos são sempre equivalentes, tá? Quando que um segmento é nulo? A gente falou de novo lá na aula passada. É quando a origem e a extremidade estão sobre o mesmo ponto, né? E aí, nesse caso, o segmento ele é nulo, tá certo? Outra coisa que a gente tem que comentar é que a equipolência dos segmentos A, B e CD é representado por esse tiozinho ali, tá vendo? Tem um tio ali entre A e B, a gente está representando dessa forma. Tem livros que representam de outra forma, tá certo? A gente representa dessa forma aí. Propriedades de equipolência. Bom, assim, quem já pagou cadeira de, por exemplo, teoria dos números, esse tipo de coisa, já ouviu falar em relação de equivalência, né? Tipo, basicamente o que a gente está dizendo aqui é que a propriedade de equipolência ela é uma relação de equivalência, ou seja, é reflexiva, ela é simétrica e é transitiva, né? Tipo, satisfaz essas três condições. Para a gente aqui, eu vou comentar cada uma, mas eu não vou demonstrar cada coisa de maneira matemática, até porque o conteúdo aqui ela é mais analítico, né? Só que eu preciso dessa parte inicial visual para ajudar a gente a fazer as questões lá na frente, tá? Vocês vão entender quando chegar mais na frente. É que eu preciso
dessa parte aqui que vocês entendam direitinho essa ideia mais visual, esse começo, tá? Desse capítulo 1. É um pouquinho chato, eu sei, mas fica aí. Confia, vai dar bom. Então vamos lá. O primeiro, eu tenho um segmento AB. Um segmento AB, ele vai ser equivalente a ele mesmo, né? Óbvio. Por quê? Se eu tenho um segmento AB e eu for comparar com ele mesmo, ele vai ter, pô, mesma direção, mesmo sentido e mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo, né? Eles são do mesmo tamanho, é literalmente o mesmo segmento, tá bom? Bom, mais uma coisa que a gente tem que comentar é que na propriedade simétrica, ou seja, se AB ele é meu celular. Se AB ele é equivalente a CD, então CD também é equivalente a AB. Por propriedade, é bem simples a gente enxergar, né? Eu tenho o segmento AB, eu tenho o segmento CD, onde eles são equivalentes. Ou seja, eu já tenho garantido isso, né? Que eles são equivalentes. Então, além, né, deles ter o mesmo comprimento, a mesma direção, eles têm o mesmo sentido. Quando eu vou comparar, né, um com o outro, ou seja, comparar o segmento CD com o segmento AB, o que é que vai acontecer? Eu estou literalmente trabalhando com o mesmo segmento, né? Tipo, não tem muito o que a gente tentar, até visualmente assim, até tranquilo da gente enxergar, né? Se eu for comparar o segmento CD com o segmento AB, ele vai ter as mesmas condições, né? Mesmo módulo, mesmo sentido, mesma direção, tá bom? Por fim, a transitividade, né? Tipo, se eu tenho um segmento AB que é equivalente a um segmento CD, ou seja, ele, né, sai um do outro, tem a mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido. E eu tenho também um segmento EF, que esse segmento EF ele vai ser equivalente, né, ao segmento CD. Então, AB vai ser equivalente ao segmento EF, né? É só você pensar, pô. Eu estou pegando esse segmento aqui, que ele tem a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo desse. Aí tem um outro segmento, que é esse aqui, que tem a mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo desse aqui, né? Faz sentido eles possuírem, né, a mesma característica, tipo a B e a F, né? Tipo, se você for observar, eu consigo tirar um dos dois e fazer a mesma comparação através do CD, né? Porque se eu pensar, por exemplo, de tamanho, esse é igual a esse, o tamanho desse é igual a esse, então esses dois da ponta têm o mesmo tamanho, né? E aí as outras condições ela vai seguindo, né? Bom, agora, se eu pegar, por exemplo, dado, né, um segmento orientado AB e um ponto C que não necessariamente esteja, né, pertencente ao segmento, aí existe um único ponto D, né, que a gente está chamando esse o ponto, tal qual o segmento AB é equivalente ao segmento CD. Bom, essa condição a gente pode pensar através de uma construção, né? Através da construção do paralelogramo, eu consigo fazer isso, né? Porque basicamente eu tenho um segmento AB, um segmento C, e eu só preciso de um segmento D que complete o paralelogramo. E é totalmente possível a gente fazer isso, né? E aí ele vai ser ter as três condições, né? Vai ter o mesmo módulo, o mesmo sentido, e além disso, né? Ter, além do módulo sentido, ter a mesma direção, tá certo? Lembra lá como eu falei para vocês, né? O sentido é para onde a flechinha está apontando, né? Ou seja, o sentido é origem e extremidade. Esse é o que está o sentido. E a direção é a angulação ali, né? Em relação, se a gente estiver olhando para o plano cartesiano, em relação ao eixo X, né? Vai ter uma angulação ali. E aí é o que a gente chama de direção. Tá certo? Bom, uma vez que a gente tem essas condições, a gente já tem o suficiente para determinar, né, o que seria um vetor, ou seja, trazer a definição do que seria um vetor. E eu vou estar trazendo isso para vocês na próxima aula, tá certo? Então, fique com Deus aí e até a próxima aula.